O tema de hoje é um tema que eu sei que vocês adoram, que vocês têm curiosidade, que é o tema agressividade. Agressividade depende da raça, não depende da raça? Fica aqui que eu vou explicar para vocês já já. Oi pessoal, meu nome é Bruno Leite e eu tô aqui para a estreia do nosso quadro aqui no Tudo Sobre Cachorros, que é o Dog Positivo, para tirar dúvidas de vocês sobre os maiores temas aí de comportamento de cães. Então eu vou falar muito aqui de adestramento positivo, de bem-estar animal, tirar aquela dúvida sobre o comportamento do seu cachorro, sobre as emoções do seu cachorro e como te ajudar a resolver os problemas dos seus cachorros e ter uma relação cada vez melhor com o seu melhor amigo. Então, antes de falar de agressividade, eu preciso primeiro desconstruir o que é agressividade. Eu não gosto desse termo agressividade porque ele rotula o cachorro, ele é um cão agressivo. Ah não, esse cachorro é um cachorro agressivo, né? Então eu não gosto muito desse termo agressividade, eu prefiro comportamento agressivo. Por quê? Porque o cachorro, boa parte do tempo, é amoroso com a família, se dá bem com os convidados, se dá bem com cães de fora, né? Porém, quando alguém mexe na comida, ele avança. Ou quando é uma pessoa de fora, ele avança. Então, boa parte do tempo ele é um cachorro comum. E naquela pequena parte do tempo, ele é um cachorro que tem comportamentos agressivos. Como é que eu posso chamar um cachorro desse de agressivo? É estigmatizar ele, é rotular ele. Não é? E essa não é a melhor forma de abordar esse tema. A melhor forma é comportamento agressivo. Ou seja, em determinadas situações, em determinadas circunstâncias, em determinados contextos, esse cachorro, que é um cachorro comum, como qualquer outro, apresenta comportamentos agressivos, né? E só quando você entende isso, que o estigma, que o rótulo não tem que estar no indivíduo, não tem que estar no cachorro, mas no comportamento, aqui você começa a achar a solução do problema. Então, primeira coisa, o meu cachorro não é agressivo. O meu cachorro tem comportamentos agressivos quando, pontinho, pontinho, pontinho. Ou seja, o importante para a gente aqui é entender em que situações esse cachorro fica agressivo. Olha, quando mexe na comida, ele tem comportamentos agressivos. Ah, então ele não é um cachorro agressivo, ele é um cachorro que naquela circunstância ele apresenta determinado comportamento. Então vamos trabalhar essa circunstância. Aí você tira o foco do cachorro e joga o foco para o comportamento. Só aí você consegue modificar um comportamento, percebe? Enquanto você acha que o problema é do indivíduo e não do comportamento, você não consegue arrumar nada. Porque você não tem como trocar aquele indivíduo por outro. Aquele indivíduo vai continuar sendo aquele indivíduo. Porém, você pode ensinar novos comportamentos para ele. Então a primeira coisa é acabar com essa ideia de cachorro agressivo. Eu tinha um casal de amigos que eram casados e tudo mais, e eu encontrei o marido, eles tinham se separado e tal, ele falou pra mim, pô, Bruno, a fulana, eu não vou dizer o nome deles aqui, a fulana é uma canalha, ela me traiu. Eu falei, pô, é mesmo, ela te traiu e tal? Mas aí eu fiquei pensando comigo, pô, conheço a fulana há tanto tempo, a fulana nunca traiu um sócio, né? Nunca maltratou o pai e a mãe, a fulana cuida muito bem dos filhos, trata muito bem os amigos. Como é que ela é uma canalha? Ela não é uma canalha. Ela teve uma atitude ruim. Aí, outro dia eu encontrei com a fulana, e a fulana conversando comigo e tal, ela falou, pô, Bruno, o teu amigo, né, me traiu 5 vezes. Aí eu descobri e dei o troco. Aí você começa a pensar, ela é uma canalha ou ela, diante de determinados fatores que ela não poderia controlar, tipo a traição do marido, 5 traições, ela decidiu dar o troco. Foi certo o que ela fez? Não, certo seria ter terminado, não é? Mas ela entende que aquilo foi errado. Ou seja, onde eu quero chegar aqui? Ela apresentou um comportamento que era ruim, né? Naquela situação que ela vivia, do marido que traía constantemente ela. Então posso dizer que essa mulher realmente, como o marido falou, é uma canalha? Não. Claramente ela não é uma canalha. Ela teve um episódio, diante de determinadas circunstâncias, que ela agiu de um modo ruim. Então eu não posso estigmatizar ela como uma canalha. Ela teve um comportamento ruim, que ela reconhece que é ruim, que não foi o certo, mas vida que segue. Ela não é uma canalha. Ela simplesmente se comportou mal em determinada situação. E é basicamente isso que eu quero dizer com o seu cachorro. Ou seja, ele se comportou de uma maneira que você considera ruim, para ele é boa, porque funciona. Né? Então, se ele emite um comportamento agressivo, as pessoas se afastam, e é isso que ele quer que aconteça, ou um cachorro se afasta, um outro cachorro se afasta, então ele está fazendo na cabeça dele o certo. O que a gente precisa fazer é mostrar para ele que aquilo é errado.
Antes de eu te dizer, né, se é a raça, se é, né, enfim, a genética, ou se é, o manejo, se é a educação, eu vou te pedir para comentar aqui embaixo. Comenta aqui embaixo. Você tem um cachorro que tem comportamentos agressivos? Então coloca aqui embaixo qual é o comportamento que ele tem e, principalmente, o mais importante de tudo, em que situações esse comportamento ocorre. Sem isso, ninguém resolve nada. O ponto é isso. Quando ele faz tal coisa? O quando que é o importante? O diante de que ele faz tal coisa? E também dá o seu like aqui no vídeo para a Lina ver que vocês estão gostando desse quadro, né? Para não sair do ar, para a gente continuar aqui. Vai lá, dá like e mostra para a Lina que vocês querem mais episódios do Dog Positivo aqui no Tudo Sobre Cachorros. Então você vai me dizer, Bruno, eu já vi um monte de caso de chow-chow atacando pessoas, de pitbull atacando cachorro, então não venha com esse papo de que a raça não importa, que o importante é só a educação, é só o meio. Bom, vamos por parte. Primeiro, sem dúvida, o meio é muito mais importante do que a raça. Isso aí você não tenha dúvida. A educação que esse cachorro recebe é muito mais importante do que o que ele traz de bagagem em termos de comportamento agressivo. Porque um cachorro, quando agride, ele agride alguém. Um cachorro, quando agride, ele agride algo. Um cachorro não agride o pensamento, não agride um fantasma, ele agride algo que está no mundo. Então, como ele se comporta no mundo é aprendido, gente. Antes de nascer, ele não tem o mundo dentro dele. Ele precisa ter contato com o mundo para emitir um comportamento agressivo. Ele agride pessoas. Pessoas estavam dentro dele? Não, pessoas estavam no mundo. Então, o tipo de relação que ele aprendeu com pessoas que fez ele se comportar de determinada maneira em algumas circunstâncias. Sem dúvida, o manejo é o mais importante de tudo. E é como a gente resolve. Imagina se eu chegasse, olha, esse cachorro aí é um cachorro agressivo, né? Estigmatizasse ele é um cachorro agressivo, porque essa raça é uma raça muito agressiva. Tá bom, então o que você pode fazer? Nada. Porque o problema é da raça, eu não posso mudar a raça dele, ele já nasceu nessa raça, o que eu faço com ele? Né? Então é óbvio que tem modificações a fazer. E onde são essas modificações? No ambiente, para ensinar ele como se comportar naquela determinada circunstância que ele agride. Entende? Para eu ensinar uma nova maneira, eu preciso manipular o meio que ele está inserido, o mundo em volta dele, e ensinar ele a se relacionar com o mundo. Logo, o manejo é muito mais importante do que a raça que ele tem, independente de qual raça ele seja. Isso quer dizer que a genética é zero? Que a raça é zero? Claro que não, né? O que a gente tem não é uma predisposição ao comportamento agressivo, ou à agressividade, como muitos colocam. Não é? O que a gente tem são raças que são mais tímidas, né, que são mais retraídas, que são raças que têm mais dificuldade de socialização, entende? Ela não é agressiva, ela não veio com a genética do comportamento agressivo aflorada, ela veio simplesmente mais tímida, né? Ou seja, um chow-chow, ele tem uma tendência maior a agredir, não é porque ele tem um gene da agressão, mas sim porque ele é mais sensível às punições. É um cachorro que a gente chama de cão primitivo, ou seja, aqueles cachorros que têm sangue do lobo na conformação da raça. Então esses cachorros eles são mais primitivos, eles são mais selvagens um pouco. Então eles enxergam o mundo de uma maneira diferente de um outro cachorro qualquer, de um poodle ou de um SRD, do vira-lata. Então ele é mais sensível à punição. Se ele for muito punido, ele tende a reagir mais, porque ele é um pouco mais selvagem. Então não é que ele é uma raça, o chow-chow seja uma raça agressiva. O chow-chow é uma raça mais sensível. Então precisa de um manejo, uma educação adequada à sua genética. Entende? Porque muita gente pode chegar, Bruno, mas eu tenho 2 poodles, 5 vira-latas, 2 pastores alemães e todos eles são maravilhosos. Só esse chow-chow que eu peguei aqui, que é o capeta, ele morde todo mundo. Pô, se eu eduquei todos os meus cachorros igual, não é? Todos eles eu eduquei igualzinho, todos são ótimos. Esse chow-chow eu eduquei da mesma forma e ele é agressivo, ele tem comportamentos agressivos. Então a culpa não é da minha educação, a culpa é dele. A culpa é dessa raça aí, que agride todo mundo. Não, ele é uma raça que exigia um tratamento especial, diferente do pastor alemão, do poodle, do SRD, por ser um pouco mais selvagem. E você tratou como todas as outras. Consequentemente, ele saiu diferente dos outros. Indivíduos diferentes têm que ter tratamento diferente, né? Como é que, por tratamento diferente, o que eu digo aqui? Se o chow-chow
é uma raça que tem essa propensão a ser mais retraída, a não lidar muito bem com punição, esse tipo de coisa, com aversivos, não é o que você faz? Estimula em excesso enquanto ainda é filhote. Ou seja, hipersocializa. Agora, isso tem que ser feito com muito cuidado. Apresenta de maneira positiva muito mais gente, muitas crianças, gente diferente, 100 pessoas e não 20, 100. Não é? E aí você mantém ainda essa socialização ao longo do tempo, porque aí você vai ter um chow-chow sociável. Porque se fosse um estigma da raça ser agressivo com pessoas, não teria a quantidade que eu conheço de chow-chows que não tem problema nenhum, que são extremamente sociáveis, brincalhões, carinhosos. Tem vários assim, percebe? E os que eu trabalhei que tinham esse comportamento agressivo muito forte, todos foram reabilitados mudando o meio e não mudando a genética. É no meio que está a solução desse tipo de problema. Você pega, por exemplo, o Pitbull. O Pitbull tem problemas com outros cães, porque foi uma raça que lá atrás foi criada para rinha, ou seja, para briga com outros cães. Não é? Então o ser humano fez do Pitbull uma arma contra outros cães, por diversão. Não é? Enfim, não vamos entrar nesse tópico aqui que me dá até palpitações. Então o que você faz com o Pitbull? É claro que ele vai ter mais problemas para se adaptar, vai ser mais reativo aos outros cães. Então o que você faz? Desde cedo você hipersocializa com outros cães. Não é? Claro, com cães controlados, cães que você saiba quem são, em ambientes controlados desde muito cedo. Você vai apresentando com experiências positivas desde muito cedo, e eu conheço um monte de pitbull extremamente sociável, não é, com outros cães. Então, é isso. Ele tinha aquela questão genética? Tinha. A gente foi lá e modelou. Entende? Então, um cachorro que vem com uma genética especial precisa de um tratamento especial. Gente, eu sei que é difícil assumir a própria culpa, não é? Olha só, talvez eu tenha manejado errado o meu cachorro. Eu sei que é difícil, não é fácil, porque a gente ama esses cachorros, né? A gente fez tudo pro bem deles, fez tudo pensando no melhor. Não é que você errou de propósito, você errou porque você não sabia, não é? Então sempre tem hora de consertar. Com adestramento positivo, você conserta isso. Independente da raça, quando você usa o adestramento positivo, quando você maneja o ambiente ao seu favor, reforça positivamente os bons comportamentos, enfim, você consegue um bom resultado. Não tem problema assumir a culpa, realmente. Talvez eu tenha feito do jeito errado, agora eu vou fazer o certo. Isso é o mais importante. E se você quiser aprender como fazer esse certo, querer virar uma fera do adestramento positivo, você se matricula na minha escola, a Escola Bruno Leite de Adestramento Positivo. A Alina vai colocar o link aqui embaixo. É uma Netflixzinha, é baratinho, você vai pagar um valor baratinho para assistir as minhas aulas na escola. Se matricula lá na Escola Bruno Leite que você vai virar um craque do adestramento positivo e resolver os próprios problemas dos seus cachorros. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo e eu espero ver muito mais vezes vocês aqui no nosso quadro do Tudo Sobre Cachorros, que é o Dog Positivo. Se você gostou, comenta aí embaixo. Alina, amei. Alina, tem que ter esse quadro toda semana. Dá um curtir. E não se esquece, aqui do lado sempre tem uns vídeos ótimos que eu tenho certeza que vão melhorar muito a sua relação com o seu cachorro. Entra aqui nesse videozinho aqui do lado, clica aqui que eu tenho certeza que vocês vão gostar. Até a próxima. Tchau, tchau.